Salmo 122. Esse salmo foi escrito por Davi e adotado pelos judeus que, enquanto peregrinavam em direção ao templo para adoração na casa do Senhor, o cantavam, pois expressava bem a grande alegria deles em poder ir adorar. Jerusalém pertencia aos jebuseus antes, e depois que Davi a conquistou, ela se tornou a cidade de Davi e mais tarde a capital de todo Israel. Deus disse a Moisés, ainda no deserto, que quando o povo entrasse na terra prometida, ele estabeleceria um lugar único de adoração, pois diferente dos deuses pagãos que tinham seus altares espalhados pela terra, o único e verdadeiro Deus não era Deus dos montes ou dos vales, mas sim de toda a terra. Jerusalém foi esse lugar escolhido, onde o tabernáculo, a arca estavam, e também era ali que estava o trono de Davi, onde Deus prometeu que o firmaria para sempre. E então depois veio Jesus Cristo, a raiz de Davi, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, que reinará eternamente. Aleluia! O tabernáculo representava a presença de Deus no meio do povo, onde a glória do Senhor se manifestava. Mais à frente, Salomão levanta o templo, que também representava essa presença de Deus. Que grande alegria e deleite era contemplar o lugar onde Deus se manifestava e onde estava o palácio do rei Davi, de onde ele reinava com temor e integridade diante de Deus. Que enorme prazer e renovação traziam ao coração do povo adorar a Deus com suas ofertas, louvores e seus dízimos. Era uma grande festa de adoração que eles faziam 3 vezes ao ano. Como ardia o coração deles por esse dia. Davi diz: orem pela paz em Jerusalém, por sua prosperidade, e ele mesmo se comprometeu em buscar o bem dela por amor à casa do Senhor. A vinda de Jesus Cristo ao mundo, 800 anos depois desse salmo, representa o cumprimento e a consumação de todas as promessas que Deus havia feito antes dele. Aquilo era a sombra do que viria. Então veio Jesus. Já chegou a hora que a adoração não é mais centralizada num único lugar, mas o Pai procura aqueles que sejam o centro de adoração a Ele, que o adorem em espírito e em verdade, como diz João 4:2. E agora, identificados com Cristo, unidos a Ele, nós somos o templo de Deus, aleluia. Deus habita naqueles que estão ligados a Cristo, Efésios 2:22. É por isso que a igreja é a casa de Deus, não o prédio onde os filhos de Deus se reúnem, mas os próprios filhos. Por isso Deus tem tanto prazer na comunhão dos irmãos. Não sabeis vós que sois santuário de Deus, disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 3:16. Cada um que crê em Cristo Jesus é uma pedra viva e juntos somos um grande e vivo edifício onde Deus habita pelo Espírito Santo. 1 Pedro 2:5. Jerusalém representa a igreja na sua glória. Apocalipse 21, de 1-6, diz: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará entre eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. Aleluia! Não estamos mais à sombra, mas sim iluminados pelo Rei dos Reis, Jesus Cristo. Alegre-se tremendamente em poder celebrar cultos ao Senhor junto com seus irmãos em Cristo na igreja. Alegre-se sobremaneira. Valorize isso, jamais abra mão da comunhão. Deus ama isso, a igreja está no centro dos seus planos. Não ache normal a ideia de que não é importante participar disso, porque é.
Juntos estamos caminhando para a Sião de Deus e nos aperfeiçoando enquanto caminhamos. Ore pela igreja e busque o bem da igreja de Cristo, a noiva, o corpo dele. Fale dela e do Senhor dela a todo mundo.